Tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo frequentam ou já frequentaram uma praça de alimentação gospel. Se não frequentam e nunca frequentaram, pelo menos eu acredito que vocês conheçam alguma. Na praça de alimentação gospel funcionam vários restaurantes de renome, cada qual com a sua especialidade. Alguns até oferecem o mesmo tipo de alimento. Sejam muito bem-vindos, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Antes de darmos prosseguimento, gostaria de pedir para você, deixe o seu like com força aí, compartilhe esse vídeo, não desligue antes do fim, assista até o fim, para você entender do que se trata esta mensagem. Compartilhe, comente, não deixa de se inscrever no canal, ajude esse canal a crescer. Porque o YouTube, se não tiver compartilhamento, se não tiver like, ou não tiver comentários, inscrições, ele não passa esse vídeo para frente, ele não passa o vídeo adiante. Então, o meu canal é um canal pequeno, mas é um canal que prega a verdade do Evangelho. Então, por favor, ajude esse canal, curta, compartilhe. Não estou aqui atrás de plaquinha de ouro, de prata, ou do que quer que seja do YouTube, para quem tem 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de inscritos, isso não me interessa. O que me interessa aqui é levar a mensagem do Evangelho verdadeiro e ganhar almas para Cristo. Mas eu dependo dos likes, das inscrições, para que esse canal seja divulgado. Então, faça isso, não demora nada, você pode fazer isso assistindo o vídeo mesmo, não vai atrapalhar em nada você. Ok? Muito obrigado. Ah, sim, e não deixe de acionar as notificações para que você receba outros vídeos que forem postados. O que eu quero tratar aqui é sobre o mundo gospel. O mundo gospel se tornou um tipo de praça de alimentação. O que eu quero dizer com isso? É que você tem opções de escolher aonde você quer se alimentar. Se tornou um tipo de praça de alimentação onde o fast food da fé tem uma gama de variedades de sabores. Uma vez que a palavra de Deus é um alimento espiritual. Então toda vez que eu me referir aqui, falar restaurante, eu estou me referindo ao templo. Ou se você preferir, a igreja, porque na verdade a igreja de Cristo somos nós, sou eu, é você, as pessoas são a igreja de Cristo. Então lá onde as pessoas se reúnem é um templo. Então quando eu me referir a restaurante, eu estarei dizendo templo. E quando eu me referir à palavra cardápio, eu estou me referindo ao Evangelho. Então, e nesses fast foods da fé, os seus donos apresentam um cardápio, ou seja, o Evangelho, que ao invés de nutrir o seu espírito, ao invés de alimentar o seu espírito, ele alimenta a carne de seus clientes. Então, o que está acontecendo hoje é muito triste, infelizmente, mas isso está crescendo cada vez mais. São templos que pregam um evangelho que massageia o ego das pessoas. Na verdade, eles não estão pregando a palavra de Deus para que traga salvação para a sua vida. Mas eles pregam um evangelho do Papai Noel, do Deus Papai Noel, para que atraia mais pessoas e assim aumente a receita de dízimos. E nós já vamos tratar disso aqui. Então, e como se não bastasse, eles apresentam um Jesus garçom. É isso mesmo que você ouviu. Um Jesus garçom. Um Jesus garçom que não está na Bíblia. Esse Jesus que eles apresentam não é bíblico.
calma, é como eu disse no começo do vídeo, assista até o fim e não se escandalize com o começo do vídeo. Assista até o fim para você entender a minha linha de raciocínio. Então vamos entender agora por que o título desta mensagem se refere a Jesus como um garçom. Lucas 22, do versículo 24 ao 27, diz assim: levantaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Elas quem? As nações. E os que exercem autoridade sobre elas, elas quem? As nações. São chamados benfeitores. Então o que Jesus está dizendo aqui é assim: os reis das nações, os governadores, naquela época ele estava se referindo a quem? Aos reis, aos príncipes. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, se refere aos governadores, presidentes, senadores, juízes, aqueles que exercem poder sobre o mais fraco. Eles são chamados de benfeitores, embora eles não façam benfeitorias para o povo. Mas mesmo assim as pessoas acham que eles são benfeitores, que eles têm boas intenções. E na sua grande maioria não tem. Então Jesus está dizendo: mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior de vós seja como o menor. Ele está dizendo: vocês não devem ser como os príncipes, os governadores dessa terra, que eles, por terem uma posição maior, eles se aproveitam dos menores. Então, existe uma hierarquia que o maior manda no menor. Então, com vocês são meus discípulos, e lá na frente vocês serão meus apóstolos. Com vocês não será assim. Todos vocês terão funções iguais. Então, não é porque um é mais velho que o outro que o mais velho vai mandar no mais novo. Não é porque um sabe mais que o outro que vai mandar no que sabe menos. É isso que Jesus está querendo dizer para os discípulos dele, que serão os apóstolos. Então ele está dizendo: com vocês não vai ser assim. Eu não quero que seja assim com vocês. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior de vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. O dirige aqui está dizendo aquele que lidera, o que governa, tem que ser igual ao que serve. Tem que ser igual ao menor. Vocês são iguais perante os meus olhos, perante os olhos do Pai. Então não é para se agigantar sobre o outro que é menor, que sabe menos, que tem menos. É isso que Jesus está querendo dizer para os apóstolos. 27. Pois quem é maior? Aqui Jesus faz uma pergunta para eles. Pois quem é maior? Quem se reclina à mesa ou quem serve? Então Jesus está dizendo para eles: quem é maior, quem é mais importante aqui? Aquele que está sentado na mesa sendo servido ou aquele que serve? Jesus mesmo responde: acaso não é quem se reclina à mesa? Pois eu estou entre vós como quem serve. Então Jesus está dizendo: aos olhos humanos, o mais importante é aquele que está sentado na mesa. E o que está servindo é considerado menor, com menos relevância, menos importância. Mas eu digo para vocês que eu estou entre vocês como quem serve. Então Jesus nas entrelinhas está dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Todo-Poderoso, e eu me igualei a vocês, eu saí da minha majestade, me igualei a vocês como ser humano, e em vez de eu ser servido como príncipe, eu estou servindo. Eu vou servir a humanidade. Eu vou servir vocês. Então Jesus aqui está dizendo que
a uma posição, seja ela qual for, de que nível for, não é mais importante do que o que é menor. Então ele aqui está se igualando a nós. Então aqui Jesus está falando sobre humildade. Humildade. Então, continuando. Então, lá no versículo 26, que Jesus fala: mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior de vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus está falando aqui de humildade. E humildade sobre o quê? Sobre a frente, de estar à frente do reino dele. Porque lá no 29, Jesus diz: assim como meu Pai me designou um reino, eu o confio a vós. Então ele está dizendo: meu Pai me deu um reino para cuidar. Então eu estou designando esse reino a vocês. Por quê? Porque ele passaria por tudo que ele passou e seria levado aos céus. E aí os discípulos cuidariam do ministério de Cristo, do reino dele aqui na terra. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 2 e 3, diz assim, Pedro dizendo aqui sobre os deveres do ministério de Cristo. Quais são os deveres que uma pessoa que cuida do ministério de Cristo, que está à frente do reino dele, tem? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, nem por ganância, mas com desejo de servir. Então Pedro está dizendo: olha, vamos pastorear o rebanho de Deus, pastoreie o rebanho de Deus. O que é o rebanho de Deus? São as ovelhas, são as pessoas. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós. Isso aqui Pedro está dizendo aos presbíteros da época. Pastoreie não por obrigação, não se sinta obrigado a fazer isso, mas faça de livre vontade, como Deus quer. Então Deus quer um ministério, por exemplo, um pastor, que ele pastoreie as ovelhas dele, de Deus, com amor, e por livre vontade, sem ser obrigado a fazer isso. Nem por ganância, mas com desejo de servir. O que está acontecendo hoje em dia? As igrejas, a maioria das igrejas estão pastoreando ovelhas por ganância. Na verdade, eles não estariam lá por amor, nem por vontade de servir a Deus, mas estão por ganância. Por isso pregam mentiras, pregam um Deus Papai Noel que não existe, pregam um Jesus garçom que está à sua disposição para te servir, para servir a você aquilo que você deseja. Por quê? Porque esse tipo de pregação atrai as pessoas. O triunfalismo, né? Um Deus que está aqui para fazer as suas vontades, as nossas vontades. Então isso atrai as pessoas num país onde a crise assolou milhões e milhões de pessoas, onde a situação financeira não está boa para ninguém. Então isso atrai as pessoas, um Deus Papai Noel, um Jesus garçom que está aqui para te servir. E isso está errado. Isso tem que ser denunciado. A maioria das igrejas, e tem pastores sérios aí, eles têm medo de denunciar essas sinagogas de Satanás. Tem medo de pregar o evangelho verdadeiro porque sabe que não vai atrair tanta gente quanto esses templos, essas sinagogas de Satanás atraem. Nós precisamos parar com isso. Os pastores de verdade têm que se levantar contra esse evangelho triunfalista, contra esse evangelho fraco, diluído, híbrido. Então, continuando aqui. Então, esses são os deveres do ministério de Cristo. É pregar o evangelho, pastorear o rebanho de Deus com amor, com vontade de servir, sem ganância.
Mas o que está acontecendo é a ganância. As pessoas estão abrindo igrejas por ganância, não é por fome de almas. É por ganância de ficar rico. Então vejamos agora os tipos de alimentos carnais que esta grande praça de alimentação gospel oferece. Então eu fiz aqui um paralelo de igreja como restaurante, ou templos, né, vamos dizer assim, os templos chamados de restaurantes, e os cardápios é o evangelho que é oferecido nesses restaurantes, nesses templos, nessas sinagogas fast food. Então vamos lá, a primeira. Nós temos o restaurante dos milagres. Neste restaurante, no cardápio é oferecido extração de tumores, paralíticos voltam a andar, cegos voltam a enxergar e etc. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que Deus não faz esses tipos de milagres. Ele faz. Mas tem muita igreja aí usando de ilusionismo, fazendo ilusionismo, mágica, simulando que estão tirando o tumor de dentro da pessoa, e na verdade é um pedaço de chiclete. Tem gente que simula até que está tirando o coração da pessoa, e a pessoa continua viva lá. Então, enganam pessoas incautas, ignorantes na palavra. Em Marcos 5:34, diz assim: ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Então aqui uma mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Então ela ouviu falar de Jesus e foi atrás dele. Mas ela não conseguiu chegar tão perto de Jesus a ponto de falar com ele. Mas o que ela fez? Ela se jogou no chão e tocou as vestes de Jesus. E dela saiu poder, tanto que Jesus se vira e fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, mas mestre, tem uma multidão aqui, é óbvio que alguém tocou o Senhor. Mas ele falou, não, essa pessoa me tocou diferente, porque saiu poder de mim. Então o que ele está dizendo aqui? Foi a fé dela que salvou. Então, o que cura uma pessoa não é a igreja, não é o pastor, não é as mandingas gospel que o pastor faz lá. É a fé da pessoa, é a nossa fé que nos cura. Então, existem muitas sinagogas de Satanás aí fazendo ilusionismo. E é tudo mentira. Segundo restaurante. O restaurante das facilidades. Neste, o cardápio oferece uma vida de alegrias isenta de problemas e aborrecimentos. Então, nesse tipo de restaurante aqui, eles oferecem uma comida, eles oferecem um cardápio que diz assim, venha para a nossa igreja, porque aqui você vai aceitar Jesus e a sua vida vai se transformar num mar de rosas. Vai ser tudo fácil, tudo moleza, tudo tranquilinho. Você não vai ter aborrecimento, você não vai ter problemas. Acabou tudo isso aí. E aqui eu cito nomes de igrejas. A Universal do Reino de Deus. Tem propaganda na TV que a pessoa fala, na Universal resolve. Resolve na Universal. Então não é Deus que resolve. Não é a fé dela que resolve, é a Universal. Então João 16:33 diz assim, peço desculpas pela minha exaltação, mas eu fico muito bravo com esses tipos de lugares. Então o meu papel aqui como pregador do evangelho é denunciar essas sinagogas do diabo, essas sinagogas de Satanás. João 16:33 diz assim, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz, Jesus falando. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Tribulações aqui é no grego thlipsis. Significa problema, opressão. Então, Jesus nunca disse que o dia que aceitassem ele, que o dia que se aproximassem dele, os problemas sumiriam. Muito pelo contrário, Jesus teve problemas aqui na terra. Ele passou por aflições, por tribulações. Então, se o mestre passou, por que os servos vão ser isentos disso? Então, esse restaurante oferece facilidades, falta de problema, isenção de problemas. Isso é uma mentira do diabo. Terceiro restaurante, temos também o restaurante do seja feliz ao seu modo. Neste restaurante, o cardápio oferece uma vida liberal, onde tudo pode. Neste, a especialidade é a união homoafetiva, onde casamento entre pessoas do mesmo sexo é aceito por Deus. Deus fez todo mundo livre para fazer o que quiser. Então, hoje existem igrejas para homossexuais, onde pregam lá um evangelho que não existe, que não é o evangelho da verdade. Que você pode casar com uma pessoa do mesmo sexo, que não tem problema nenhum. Que Deus aceita todo mundo como é. Isso não deixa de ser uma verdade. Ele te aceita a partir do momento que você se disponibiliza a mudar de vida. Então essas igrejas foram abertas porque algumas igrejas evangélicas não aceitaram os homossexuais lá. Jesus, ele te aceita do jeito que você está. Bêbado, drogado, homossexual, ladrão, assassino. Desde que você se disponibilize a mudar de vida. Aí Jesus te aceita. Então essas sinagogas aí, que é de Satanás também, pregam que o amor homoafetivo é coisa de Deus. E não é. Do Romanos 1, 21 a 27, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios e seu coração insensato se obscureceu. O contexto aqui está falando, Paulo mandou essa carta aos romanos, exortando eles sobre idolatria e depravação da humanidade. Então esse primeiro que eu li aqui está falando de idolatria. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então aqui, Paulo está se referindo aos romanos que trocaram o Deus de verdade por imagens. Por imagens que são corruptíveis, que quebram, que com o tempo se desmancham. Então trocaram a imagem do Deus, trocaram, na verdade, o Deus incorruptível, um Deus que é infinito, é imortal, é todo-poderoso. Preferiram adorar imagens que se acabam, que quebram, que são feitas pelas mãos humanas. E também por imagens de animais, para adorar imagens de animais. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Então, para a turma LGBTQYZH, eu tenho um recado para vocês. Aliás, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu vou dar a ruim primeiro para vocês. Não, vou dar a boa. A boa notícia é que vocês não são doentes. Não existe cura gay para vocês, porque isso não é doença. A segunda coisa é que a influência de demônios é pequena, mas tem. Agora, a notícia ruim que eu tenho para vocês é que essas práticas homossexuais é própria de vocês. Não existe uma influência externa. Isso vem do coração pecaminoso do ser humano.
Vocês escolheram essa prática. Então Deus entregou vocês para desonrarem seus corpos entre vocês mesmos. Então Deus, como vocês não querem saber de Deus, vocês não reconhecem Ele como Deus Todo-Poderoso, Ele entregou vocês às práticas pecaminosas de vocês. 25. Trocaram a verdade de Deus por mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, muitas pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então trocaram a verdade, que Deus não tolera o homossexualismo, pela mentira que pregam nessas igrejas que Deus aceita sim. Então estão vivendo na mentira. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras que contrariam a natureza. O que Deus está dizendo aqui é que algumas mulheres trocaram a relação sexual com o homem que é natural por relações sexuais que não são naturais, com animais, mulher com mulher, relação sexual com objetos. Então é isso que virou. A humanidade está numa espiral de depravação. É isso que está dizendo aqui. 27. Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram de paixões um pelos outros, ou seja, homem com homem. E receberam em si mesmos a punição merecida pelo seu erro, doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas igrejas que só aceitam homossexuais, elas não são bíblicas. Deus não tolera a prática homossexual. Veja bem, Deus ama o ser humano, desde que ele se comprometa a mudar de vida, a mudar de comportamento. Caso contrário, Deus não aceita. Não adianta se iludir, não adianta eu vir aqui e passar a mão na sua cabeça, dizer, olha, é assim mesmo, mas Deus te ama assim mesmo. Não, não é verdade. Eu não estaria pregando o evangelho da verdade. Então essa é a igreja do seja feliz ao seu modo. É a igreja do arco-íris. Até isso tomaram de Deus, porque o arco-íris não é um símbolo LGBT. O arco-íris ele simboliza a aliança de Deus com o homem depois do dilúvio. E até isso os homossexuais tomaram, usurparam de Deus. Então, não ache você que o arco-íris é um símbolo do homossexualismo, que Deus adora, concorda com isso. Não é. O arco-íris é o símbolo da aliança refeita com o homem e Deus, depois do dilúvio. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, se você acha que não é isso, vá procurar na Bíblia. Quarto. O restaurante você nasceu para ser cabeça e não cauda. Neste, o cardápio oferece uma vida glamurosa, recheada de bens materiais, como carrões, belas mansões, equipadas com quadras de tênis, grandes piscinas e até heliponto. E de sobremesa, uma conta recheada de dinheiro. Então esse é o evangelho do triunfalismo. É o evangelho da prosperidade. Que você estando com Cristo, seguindo a Jesus, você tem tudo. Você tem carrão, você tem casona, dinheiro sobrando. Mentira, balela, evangelho do triunfalismo. Evangelho antropocêntrico, que tem o homem como centro do evangelho. E o evangelho é cristocêntrico. O centro do evangelho é Cristo, não é o homem. Mateus 6, 19 ao 21.
Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, Jesus está dizendo aqui, não perca tempo acumulando riquezas aqui na terra, porque a traça vai comer, e os ladrões, eles vão roubar. Junte tesouros no céu, porque lá o ladrão não chega, a ferrugem não entra. Então, o que está dizendo aqui, os bens materiais não têm importância para Deus. Os tesouros para você juntar no céu são almas. Junte almas, leve almas a Cristo para elas serem salvas. E lá os tesouros, os galardões que nós receberemos pelo bem que fizermos aqui, estão guardados lá. O ladrão não consegue roubar, a traça não consegue comer, a ferrugem não consegue destruir. Então é isso que Deus está dizendo, que os bens materiais eles passam, eles enferrujam, eles envelhecem, eles estragam. Então essa igreja, esse restaurante que vende, que oferece no seu cardápio que você nasceu para ser cabeça e não cauda, quer dizer aqui que você nasceu para estar sempre por cima, nunca por baixo. Balela, besteira. Quinto restaurante. Temos também o restaurante Eis que te digo. Neste o cardápio oferece as revelações e geralmente essas revelações são recheadas de coisas pomposas e de coisas extraordinárias, como fechamento de grandes negócios, aquisições de imóveis, entre outras. Nunca há revelações do tipo, tenha mais amor pelo seu próximo, seja mais paciente, divida o seu muito com o que não tem nada, com o que tem pouco. Claro que eu não estou falando aqui de dividir com gente preguiçosa. Nem estou me referindo também só a dinheiro. Então, muitas igrejas aí, as pessoas procuram essas igrejas para obter revelação de Deus. Ó Senhor, o que vai acontecer no meu futuro? Será que eu vou conseguir fechar aquele grande negócio? Eu quero saber, usa um pastor aí para falar comigo. Será que eu vou conseguir comprar minha casa própria? Então, essas igrejas têm muita por aí. E não é Deus falando. Eu sou uma prova viva que eu frequentei uma igreja aí, que de 5 revelações que me deu, aconteceu uma. Uma aconteceu. Então, tome muito cuidado com isso, com revelamento, com revelações. Nem sempre vem de Deus. Vem da carne mesmo. O próprio pastor está interpretando na carne dele. E às vezes acaba dando sorte de acertar. Jeremias 23, 22 diz assim: Eu sou contra os profetas dos sonhos mentirosos, disse o Senhor, que os contam e desviam meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Eu não os enviei e não lhes ordenei, e proveito não terão a este povo, disse o Senhor. Então Deus está dizendo aqui, eu sou contra esses profetas que ficam dizendo que fui eu que mandei falar e não fui eu. Então não caia nessa. Não se alimente nesses restaurantes que eu disse até agora, porque eles só alimentam a sua carne e o seu espírito vai continuar com fome. Sexto e último, é o restaurante Receba a Unção. Eu não vou entrar no mérito aqui na questão do que é unção, mas eu vou sim entrar no mérito do que não é unção. Unção de quê? Unção de Deus. Nesse restaurante, o cardápio oferece vários sabores deste prato. Então, tem igrejas que você vai lá e nenhuma dessas aqui que eu falei até agora tem palavra de Deus, tem Bíblia. É só balela. É só palhaçada.
E nessa daqui eles dizem que você ficar rodopiando, você ficar gritando em línguas que ninguém entende, é a unção de Deus que está na pessoa. É a unção do Espírito Santo. Balela, besteira, é palhaçada mesmo. 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo com ordem e decência. Aqui está se referindo à necessidade de ordem nos cultos. É com ordem e decência. Agora eu vou mostrar para vocês 4 tipos de unções que essas igrejas dizem que tem. E você vai me dizer se isso tem ordem e decência. Aonde está a ordem e decência nisso? A primeira, que vocês vão ver aí, é a unção do drible. Me dá raiva só de falar. Olha isso daí e me diz se isso é a unção de Deus, é a unção do Espírito Santo. Onde é que tem ordem e decência nisso daí? Então, esse pastor aí alega que através do drible a pessoa recebe a unção do Espírito Santo. Besteira. A segunda, a unção do peão da casa própria. A unção aí não é de receber a casa própria, mas fizeram uma brincadeira. Porque, gente, é palhaçada. E palhaçada merece ter palhaço. Então, a pessoa fica rodopiando que nem uma doida aí e falando que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo baixou nela e ela está com a unção do Espírito Santo. E fica rodopiando. Aonde tem ordem e decência nisso daí? Fala para mim. Terceira, a unção do cavalinho. Meu Deus do céu. Deus me perdoa, eu estou ficando com raiva. Então, olha aí, a pessoa sobe nas costas da pastora, rodopiando que nem uma doida também, e está dizendo que o Espírito Santo baixou lá, e a pessoa recebeu a vitória, recebeu a unção, recebeu sei lá o que é. E para mim recebeu o capiroto aí. E onde é a igreja Agenor Duque, Plenitude, igreja herege, todas essas que eu falei até agora, são igrejas administradas por hereges. Não sabem nada de Bíblia, nunca leram a Bíblia, não conhecem a Deus. E a última, que é lá na África também, igual a do drible aí, a unção do soco. Olha que palhaçada é essa. Fica um banana de frente para o outro. E aí um vai dar um soco junto com o outro e vão receber a unção de Deus. Onde é que está a ordem e decência nisso? Você acha que Deus se prestaria a um papelão desse? Você acha mesmo que Deus se prestaria a uma palhaçada dessa? Um Deus soberano, um Deus poderoso, vai se prestar uma palhaçada dessa? Então essas foram uma das várias bizarrices que andam pregando por aí. E o que esses restaurantes têm em comum? O que esses templos têm em comum? Eles estão sufocando os restaurantes que distribuem o verdadeiro alimento. Substituíram o Jesus Salvador pelo Jesus Garçom, que no devaneio desses hereges morreu na cruz para atender aos pedidos que seus corações enganosos e sua carne desejam. Então muitos crentes que antes andavam com Cristo, participando do vitupério de Cristo, participando dos sofrimentos de Cristo, se debandaram para essas igrejas hereges. Porque lá massageiam o seu ego, diz que você não vai passar necessidade de nada, você não vai ter mais problema. Então, substituíram Jesus Salvador pelo Jesus Garçom. Estão trocando o verdadeiro evangelho por fábulas heréticas. E com isso estão achincalhando o nome do Criador.
e zombando do sacrifício de Cristo no madeiro, do sacrifício de Cristo na cruz. Esses templos hereges, eles estão produzindo uma geração de crentes fracos, rasos, sem conhecimento do verdadeiro evangelho, sem conhecimento do verdadeiro Deus e sua graça salvadora. Então, estão produzindo crentes rasos, que não leem a palavra, são preguiçosos. Antes fossem como os bereanos, na época da igreja primitiva, que eles iam aos cultos, e quando chegavam em casa, eles iam lá conferir se o que o pastor falou é o que estava na Bíblia. Então estão produzindo, essas igrejas de hoje, estão produzindo crentes fracos, hereges, crentes rasos, que não aguentam nada. Crentes esses que sucumbirão diante dos acontecimentos futuros, dos acontecimentos que estão por vir. Eu vou fazer um vídeo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que serão piores do que o atual. Os acontecimentos que estão por vir, eles vão ser piores do que o atual. Muitos não suportarão os acontecimentos, não suportaram os acontecimentos atuais. Então, saíram da fé, perderam a fé, se suicidaram, não acreditam mais em Deus. Então, são crentes o quê? Crentes rasos, que estão acostumados com o evangelho triunfalista, o evangelho do Deus Papai Noel, que é tudo maravilha, é tudo beleza, é tudo tranquilinho. Não terão a menor chance diante dos acontecimentos futuros. Tanto esses crentes rasos como aqueles que não creem em Deus. Nessa leva de suicídio aí estão pessoas que nunca leram a Bíblia, que a palavra não chegou a eles, ou se chegou, eles desprezaram o evangelho, desprezaram a salvação de Cristo. Mas alguns perguntam, mas se Jesus não veio para me servir nas minhas vaidades egoístas, para que ele veio então? A resposta está em Mateus 20, 28. Se você nunca leu a Bíblia, é crente e nunca leu a Bíblia, essa é a chance que você tem. Mateus 20, 28. Diz para que Jesus veio. Ele mesmo vai dizer: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio para ser tratado como rei, para ficar abanando ele, para dar uva na boca dele, para vir trazer a comida para ele na cama, onde ele estivesse. Não, porque nem cama Jesus tinha para deitar. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não veio para ser tratado como rei. Ele diz aqui: eu vim para servir. Eu vim servir a minha vida como sacrifício vivo, para que a ira do meu Pai não recaia sobre vocês, mas ela vai recair sobre mim, porque eu me ofereci para ser imolado, para ser morto no lugar de vocês. É para isso que Cristo veio. Ele não veio para você ficar desfilando de carrão, zero aí não, para você ficar ostentando e pagando de bacana. Não foi para isso que ele veio. Embora ele tenha poder para abençoar as pessoas com tudo isso, mas esse não é o objetivo dele, esse não é o objetivo do Evangelho. Então, meu irmão, acorda, minha irmã, acorda. Você que nunca ouviu a palavra e está tendo a oportunidade agora, acorda, porque os dias serão ruins, os dias serão maus. Não se iluda achando que as coisas vão voltar ao normal como eram antes. Não vão. Muito crente aí não vai aguentar nem ser perseguido, como está acontecendo na China. As pessoas estão tendo seus direitos básicos retirados, como alimentação, só porque professam a fé em Cristo. Estão sendo perseguidas, estão sendo presas. Olha a reportagem aí. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você.
Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Então, muitos crentes não vão aguentar nada disso daí. Esses crentes chorão que estão acostumados com leitinho, é leitinho, não estão acostumados com alimento sólido do evangelho, que o evangelho é renúncia. O evangelho é sofrimento. Você sofre aqui para ganhar lá em cima na eternidade. Aqui não tem nada de bom, embora nos nossos olhos, que os nossos olhos enxergam, para nós parece ser bom, mas não é. Nada disso aqui é bom. Fortuna, riqueza, carrão zero. Você compra um carro zero, quando você sai no farol, o cara vem e encosta um revólver na tua cabeça. E você tem que dar graças a Deus se ele não te matar, para roubar teu carro. Não é esse mundo que Deus projetou para nós. Tem o card aí, o mundo que Deus projetou para nós. Então, meu irmão, acorde. Acorde porque os dias serão maus. E quem não estiver seguro com Cristo não vai aguentar. Como muitos não aguentaram essa pandemia de agora. E muitos vão sentir saudade dessa pandemia diante das coisas que vão acontecer. 1 Coríntios 15, 19, para encerrar, diz assim: e se aguardamos em Cristo somente nesta vida, somos homens dignos de pena. Homens aqui é ser humano. Então se você aguarda em Cristo só nessa vida, para ter coisa boa nessa vida, você é digno de pena. Porque essas coisas dessa vida vão sucumbir, vão acabar, vão ser queimadas. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que essa palavra toque no seu coração. Compartilhe. Se inscreva no canal. Você precisa ouvir a verdade. Pare de ouvir fábulas. É balela, tudo isso que eu falei aqui, que os pastores pregam, esses restaurantes gospel, esses fast foods da fé, eles te entregam comida podre, que só alimenta a sua carne. Não tem alimento espiritual. O alimento espiritual é muito mais sólido do que isso, é muito pobre, é muito paupérrimo. Esse alimento que vocês estão recebendo, que vocês estão se alimentando nessas sinagogas do diabo. Saiam correndo daí, enquanto há tempo. Eu espero que essa palavra toque seu coração, que você compreenda a mensagem e que Deus possa te libertar dessa escravidão. Porque o que esses pastores querem é dízimo, é dinheiro, é ficar rico. Então eles tratam de Jesus como um garçom. Você vai lá, faz o seu pedido e o garçom vem correndo te entregar o carro zero que você quer, a casa própria que você quer. E não é assim. Não tratem Jesus como um garçom, porque ele não é o seu garçom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.